Ô, Diego, em uma frase, né, o terrorista que tentou explodir o aeroporto de Brasília aponta Bolsonaro como sua inspiração para tal ato. Olha, há momentos em que que o óbvio precisa vir por escrito para que algumas pessoas entendam que pregar golpe gera golpismo e incitar violências produz morte, né? Prova disso foi essa cartinha redigida pelo Jorge Washington de Oliveira, né, que apontou Bolsonaro como a sua grande inspiração para os seus atos, né? Para aquela tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, colocando uma bomba num caminhão de combustível na véspera de Natal, ou seja, no dia 24 de janeiro. Por sorte, ele e os dois comparsas eram tão incompetentes que a bomba deu chabu no dia D, na hora H, mas poderia ter morrido milhares de pessoas. Né? Ele, naquela cartinha que foi extraída do seu celular pela Polícia Federal, publicada pelo Metrópolis, né, ele também fala o quê? Ele fala que olha, o senhor presidente falou em quase todos os seus pronunciamentos que o povo armado jamais será escravizado. Né? Olha que absurdo. Ele está colocando que realmente ele seguiu, ele fez um plano para tentar colocar em prática aquilo que ele apreendeu dos discursos de Bolsonaro. Ele pediu autorização, ele pedia na cartinha autorização ao Bolsonaro para poder andar armado em frente lá no acampamento que ele estava, que é aquele acampamento golpista lá na frente do quartel-general do Exército em Brasília, né? Ô Diego, a gente está colhendo agora o resultado de anos de cultivo de discursos violentos, golpistas, insanos, psicopatas do presidente da República, junto aos seus seguidores mais radicais. Para uma camada da população, houve fraude nas urnas, em meio a um complô que envolve Che, Marx, Lenin, bilionários pedófilos, chineses, produtores de vacina e, claro, Leonardo DiCaprio. Né? E aí o que acontece? Bolsonaro, sabendo que uma parcela dos seus seguidores é capaz de tudo, né? Ele fez o quê? Ele continuou alimentando o golpismo pós-eleição com mensagens cifradas, discursos dúbios, silêncio cúmplice. Ele queria impedir a posse do Lula, ele queria aumentar o custo de mandá-lo para a prisão. E aí esse povo todo foi fazer o quê? Foi colocar em prática os ensinamentos de Bolsonaro. Vamos lembrar do dia 17 de maio do ano passado, só para finalizar, Bolsonaro disse que o uso das armas seria necessário para a preservação do que ele entendia como democracia. E usou uma aspas, ele falou na época, né? Que não interessa os meios que um dia, porventura, tenhamos que usar. Vamos de novo. Não interessa os meios que um dia, porventura, tenhamos que usar. Ele não pediu pessoalmente para ninguém plantar uma bomba no aeroporto, nem matar petistas, como fez Jorge Guaranho contra Marcelo Arruda em julho do ano passado, invadindo uma festa do petista Marcelo Arruda e executando ele. Mas esse pessoal fez isso mesmo assim. É uma celeuma criada desnecessariamente pelo presidente Lula, que tem que descer do palanque, cara. O presidente Lula está vivendo aí em 2002. Ele pensa que ele assumiu em 2002, quando a economia mundial estava, né, numa boa, e que ele teve muitos votos. Agora ele ganhou por pouquinho. E me parece, viu, Thiago, me parece que é só questão mesmo de palanque, né? De falar, nós não demos a picanha porque o Banco Central não deixou, nós não aumentamos o salário mínimo porque o Banco Central não baixou os juros. Isso é desculpa arrumar um bode expiatório. E o petista estão nisso. Até aqui no Amazonas eu sinto isso. O petista da Câmara Municipal fica atacando, né, a lei de autonomia, que a gente fica atacando o autor. Eu sinto isso, é bobagem. Ninguém baixa juros por lei. Isso é teatro. E eles têm que descer do palanque e acabar com isso. É coisa séria, cara. Nós estamos mexendo com o mercado, com o investidor. Trata-se de segurança jurídica, segurança institucional, trata-se de um avanço secular. Quando eu cheguei no Senado, em 2019, tinham 11 projetos nesse sentido, tudo arquivado. 30 e poucos anos tocava no assunto, e a gente consegue avançar. Agora vem o PT, que não sabe o que fazer, que não cuida da reforma tributária, por exemplo, que ainda não veio para nós, e fica aí com essas bobagens todas. Não passa mais de uma bobagem. Nasceu, gente, na última segunda-feira nos Estados Unidos, a primeira filha do vereador Carlos Bolsonaro. A mãe é a economista Marta Saylor, que foi secretária do Programa de Parcerias de Investimento do Ministério da Economia durante o governo de Jair Bolsonaro. Marta mora nos Estados Unidos, em Washington. Em maio, ela foi nomeada pelo governo Bolsonaro, ainda no ano passado, para ser diretora executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento para um mandato de 3 anos, na capital dos Estados Unidos. Papai Carlos Bolsonaro.
Agora talvez tenha mais tempo, né, Sakamoto? O papai Carlos Bolsonaro, talvez ele tenha mais tempo para cuidar da família, né? Se bem que vai estar nos Estados Unidos, será que se muda de vez para lá? Eu estava fazendo o cálculo, você falou que ela foi indicada em maio? Maio. É, tecnicamente, ou seja, ela foi indicada depois que ela soube que estava grávida do Carluxo, né? Se pelo estava fazendo o cálculo, né? São mais de 9 meses, são 40 semanas, são quase 10 meses, né? É. Entre 9 e 10 meses. Então é o seguinte, o que acontece é que precisa checar se ela foi indicada como uma espécie de para poder ficar num exílio bem remunerado para poder ter o herdeiro da família Bolsonaro. Primeiro, claro, boa sorte à criança, esperamos que seja saudável, né? A criança não tem culpa nenhuma da família que nasce, mas que deseja que ela seja feliz, saudável, que os pais tenham uma boa relação com a criança. Dito isso, precisa ser verificado se, na verdade, os recursos públicos ou indicação pública, o Estado brasileiro foi usado para enviar para o exterior, para bem remunerado e protegido, alguém que estava grávido do filho do presidente da República. Não é qualquer filho, é o filho que cuida da comunicação, é alguém poderoso na família. Né? Então, eu acho só que é estranha essa indicação, assim, teria que ver por que ela foi, né, e qual que é a justificativa, né? A justificativa de licença maternidade não pode acontecer, né? Ela, ao que tudo indica, ela é uma pessoa capacitada, é uma pessoa preparada para a vaga, mas foi isso que aconteceu? Se foi, tudo bem. O Bolsonaro era presidente, pode indicar quem quiser. Agora, é uma boa razão para poder justificar, para saber se houve, na verdade, praticamente uma questão, não vou dizer um nepotismo, mas uma instrumentalização do Estado para os interesses familiares. Qual?